As valquírias são os espíritos femininos, que aguardam os guerreiros em Valhalla, a morada de Odin. Nas descrições da mitologia nórdica, elas aparecem como mulheres usando armadura e montadas em cavalos, passando rapidamente acima do mar e da terra. Elas levam as ordens de Odin enquanto a batalha se desenrola, dando vitória segundo a vontade dele, e, no fim, conduzem os guerreiros derrotados e mortos a Valhalla. Às vezes, porém, as valquírias são retratadas como as esposas de heróis vivos. Supostamente, as sacerdotisas humanas se transformariam em valquírias, como se fossem as sacerdotisas de algum culto. Carregam alguma semelhança às Nornes, espíritos que decidem os destinos dos homens, também as videntes, que eram capazes de proteger os homens em batalha com seus encantamentos, e aos poderosos espíritos femininos, guardiões apegados a certas famílias, trazendo sorte a um jovem sob sua proteção, e até a certas mulheres que se armavam e lutavam como homens, das quais existe alguma evidência histórica nas regiões em torno do Mar Negro. Pode também haver a lembrança das sacerdotisas do deus da guerra, mulheres que presidiam os ritos sacrificais quando os prisioneiros eram condenados à morte após a batalha. Aparentemente, desde tempos remotos, os germanos pagãos acreditavam em ferozes espíritos femininos seguindo os comandos do deus da guerra, espalhando a desordem, participando de batalhas, agarrando, e talvez, até devorando os mortos. Os registros que temos descrevem as valquírias como mulheres vestindo trajes elegantes e régios feitos com penas de corvo ou cisne. Contudo, quando há uma guerra, elas vestem suas armaduras que consistem em escudos, elmos e espartilhos de cota de malha. De acordo com algumas histórias, eles podem até criar asas para ajudá-los a voar sobre o campo de batalha. Além disso, as valquírias aparecem como belas donzelas com características nórdicas típicas, como pele branca como a neve, um físico escultural, olhos penetrantes e longos cabelos dourados ou pretos. Os poderes das valquírias estão diretamente relacionados ao seu dever de escolher o destino dos guerreiros mortos. Enquanto a maioria deles são mortais, filhas da realeza e guerreiros famosos, elas foram agraciadas com poderes mágicos por Odin, governante dos deuses. Elas tinham o dom da clarividência, que lhes permitia sentir quando um guerreiro morreria. Além disso, elas poderiam influenciar o destino dos mortos adiando sua morte, ou poderiam deixá-los perecer em batalha. Essas mulheres controlavam o destino dos mortais, com teares mágicos feitos com cabeças humanas para pesos, intestinos para fios, e flechas e espadas usadas para batedores. Assim, usavam esses materiais para tecer o destino de cada guerreiro, em uma tapeçaria que predizia o resultado da batalha. Valquírias também têm força sobre-humana que as torna lutadoras ágeis e habilidosas. Elas podem se mover sem serem vistas, e segundo algumas histórias, podem assumir a forma de um animal ou pássaro. No entanto, por mais fortes que sejam, elas não têm permissão para lutar nas batalhas que testemunham, devem ser imparciais. Outra habilidade interessante que as valquírias tinham era preparar e servir hidromel. O hidromel que elas preparam não é apenas delicioso, mas tinha propriedades mágicas de cura, que melhoravam a memória, curavam feridas e aumentavam a força. A palavra valquíria vem do termo nórdico antigo ovalkirja, que consiste na palavra oval, que significa o escolher, e okirja, que significa o abate. Quando combinado, o termo significa literalmente, aquela que escolhe os mortos. De acordo com a mitologia escandinava, Valquíria servia Odin, o principal deus do panteão nórdico, e fazia parte de sua comitiva pessoal. Sua principal responsabilidade era sobrevoar as batalhas e escolher os soldados caídos mais corajosos no campo de batalha. Depois que eles morrem, as valquírias os escoltam para os salões sagrados de Valhalla, o vestíbulo dos mortos governado por Odin, onde eles se juntariam aos Oenherjar, um exército que estava se preparando para a batalha apocalíptica de Ragnarok. O resto dos soldados que morrem em batalha, vão para o campo de vida após a morte, chamado Folkvang,
governado pela deusa Freya. A origem das valquírias é bastante interessante, uma vez que elas eram apenas camponesas mortais, e foram elevadas ao status de semideusas. Odin escolhia qual mulher se tornaria uma de suas valquírias e as levava para junto dele. É bom enfatizar que, geralmente, ele escolhia mulheres nobres. Enquanto não aconteciam guerras, as valquírias acabavam com um tempo ocioso, e Odin as incumbiu de servir bebida para ele, e todos os guerreiros dignos. A tarefa não era fácil, uma vez que o paraíso dos nórdicos poderia ter até 540 portas. Um trabalho árduo, mas não era só isso que elas faziam. As valquírias eram servas de Odin, porém não estavam fadadas a serem criadas do deus. Aliás, em muitas histórias elas decidiram rumos para exércitos, e até mesmo mostraram seus poderes tenebrosos. Em uma história, a guerreira chamada Skuld reanimava exércitos de mortos para batalhar e matar seu irmão. Houve também um momento em que uma delas criou uma chuva de sangue, e até mesmo, rios de sangue no céu, para que navios vikings pudessem remar sobre eles. Segundo a mitologia nórdica, o brilho deslumbrante que se via em regiões do planeta próximo aos polos, ou seja, as auroras boreais, existem por causa da cavalgada das guerreiras. As luzes eram referentes ao brilho de seus escudos e representavam o espírito das mulheres guerreiras. Mas as valquírias na mitologia, nem sempre foram estas belas damas de tons românticos. Originalmente eram seres medonhos e sinistros, espíritos da sanguinolência. Elas frequentemente levavam os guerreiros à morte, para que pudessem levá-los ao seu lugar, no exército de Odin. Dizia-se que antes de morrer, os heróis viam uma valquíria passar voando. Porém, na mitologia nórdica do século VI em diante, encontramos as figuras mais familiares das valquírias, as amáveis donzelas cisne. O mito diz que as valquírias frequentemente vinham ao mundo terreno em forma de um cisne, para procurar um riacho ou lago tranquilo para nadar. Se um homem roubasse a plumagem da valquíria enquanto ela se banhava, ela estaria presa à terra, e o homem poderia se casar com a mesma. Porém, roubar e manter a plumagem de uma valquíria era possível somente para grandes heróis. E de fato, várias belas valquírias apaixonaram-se por homens mortais e heróis. Seus símbolos eram a lança, o cisne e o capacete. Os mitos podem nos levar a descobrir mais sobre nossa herança espiritual, e talvez perceber alguns dos defeitos no desenvolvimento espiritual do mundo moderno. O estudo da mitologia não precisa mais ser visto como uma fuga da realidade, para as fantasias por parte dos povos primitivos, e sim como uma busca pela compreensão mais profunda da mente humana. Ao nos aventurarmos em explorar as distantes colinas habitadas pelos deuses, estaremos talvez descobrindo o caminho de casa. A literatura nórdica antiga nos deixou um retrato das dignificadas valquírias montadas em cavalos e armadas com lanças, mas também sobreviveu um quadro diferente, mais rústico, de mulheres sobrenaturais ligadas a sangue e sacrifício. Criaturas fêmeas, às vezes de tamanhos gigantescos, despejam sangue sobre um distrito onde haverá uma batalha, e também, elas são descritas carregando coxos de sangue, ou montadas em lobos, ou são vistas remando um barco, em meio à chuva de sangue caindo do céu. Essas figuras geralmente são augúrios de luta e morte, elas às vezes aparecem para os homens em sonhos, e são descritas mais de uma vez nos versos dos escaldos, nos séculos X e XI. O mais famoso exemplo de uma visão em sonho e mencionado em Jarl Saga, que teria acontecido antes da Batalha de Clontarf, travada em Dublin, em 1014. Um grupo de mulheres foi vista tecendo uma tapeçaria tétrica formada das entranhas de homens, e pesada com cabeças decepadas. Elas estavam colocando a cena do fundo, que era de lanças cinza, com um carmesim. Eram chamadas pelos nomes das valquírias. Um poema é citado na saga, que teria sido recitado por elas, no qual declarariam que são elas que decidem quem deve morrer na batalha iminente.
O número das valquírias difere muito entre os mitólogos, variando 3 a 16, embora a maioria das autoridades sobre o assunto, no entanto, cita apenas 9. As valquírias eram consideradas divindades do ar. Elas também são chamadas de donzelas de desejos. A mais famosa das valquírias era Brunilda, que aparece em um grande número de lendas. De acordo com a Volsunga Saga, ela era líder das valquírias. Apesar de ela ter sido a predileta de Odin, ela o desobedeceu uma vez com relação a quem deveria morrer, e quem deveria viver, e por isso sentiu a cólera do deus. Ele a puniu colocando-a em um sono mágico, envolta em um anel de fogo. Apenas um guerreiro destemido o bastante para desbravar as chamas teria o poder de despertá-la, o que nunca aconteceu. E não se esqueça de se inscrever e deixar um comentário, você estará ajudando muito o canal e com certeza traremos mais vídeos todas as semanas.